Há poucos instantes atrás, senhoras e senhores brasileiros e brasileiras, biriguenses e não biriguenses que nos acompanham aqui no Falando Francamente, nós mostramos um prefeito revoltado com a sua equipe, dando um prazo de 15 dias para que todo o problema da cidade fosse resolvido em 15 dias, porque não aguentava mais a reclamação da população no que tange respeito à maior necessidade que toda uma cidade precisa e necessita, que é a área da saúde, educação, segurança, limpeza pública, água e outros assuntos importantes, e que não vinham os funcionários designados para essas funções correspondendo com a expectativa que queria o prefeito municipal. Então ele reuniu todo o seu aparato lá e deu aí a posição xingando, falando em altos brados, batendo na mesa, que era preciso 15 dias para resolver tudo. Se não fosse resolvido tudo em 15 dias, a porta de saída era a emergência de cada um. Foi muito bom colocar esse vídeo aí, que o meu filho Neco mandou, que sirva de exemplo a muitos e muitos prefeitos que estão aí, talvez na mesma missão aí, na mesma responsabilidade de assumirem tudo aquilo que a população exige e precisa e não estão cumprindo rigorosamente tudo isso. Que sirva de exemplo e que automaticamente fique aí registrado o fato que é preciso trabalhar em benefício de uma cidade, de uma coletividade toda. E por que ocorre esse fato de o prefeito ficar revoltado e ver que as coisas não andam à altura daquilo que prometeram em campanha política? Porque todos os prefeitos, todos, prometeram melhor iluminação, melhor água, melhor transporte, melhor educação, melhor saúde, tudo foi promessa de palanque. E quando assumem as prefeituras municipais, a preocupação é com os cargos de secretário, que são nomeados por confiança e determinação do prefeito, sempre os coleguinhas, sempre existem os comissionados, sempre existem os indicados pelos vereadores, porque o prefeito, para manter uma base, tem que abrir mão de cargos importantes e colocar à disposição de vereadores para que eles possam aí acompanhar o andamento de todos os projetos e votarem sempre a favor do prefeito, porque existe lá funcionário e funcionários indicados por vereadores que estão lá. Então reúne a turma do prefeito, a turma que é indicada pelos vereadores e os assessores que são colocados lá à disposição da população. Todo prefeito esquece que a manutenção maior de uma cidade é por os antigos funcionários. Aqueles que já foram concursados, prestaram concursos e que estão lá há muitos e muitos anos, exercendo funções e que sabem perfeitamente dos problemas, onde existem problemas, esses são esquecidos. Os indicados pelos vereadores, os comissionados, os cargos, esses recebem um salário vantajoso, um salário bom, ao passo que aqueles servidores que sempre estiveram na linha de frente da prefeitura, esses são esquecidos. Pouco é o salário que ganha, e às vezes nem o salário mínimo, a exemplo de Birigui que acontece, chegam a receber, tendo que fazer num custeio lá, uma ajuda, um bônus para dar o salário mínimo. Que sirva de exemplo, porque realmente aí a cidade começa a andar mal. Porque aqueles que foram indicados, aqueles cargos de confiança, de terninho, de luxuosidade, de perfume bom, sapato muito bom, tênis bom, esses aí, deixa-os daqueles que estão aí trabalharem. E acontece que esses que realmente trabalham, ficam aí à mercê de um pouco o salário e fazendo o quê? Sendo utilizados, usados, e aqueles que ganham bem acabam fazendo aí a maior facilidade e vem toda a carga em cima de quem? Em cima do prefeito municipal. E esse prefeito dessa cidade revoltado, porque todo mundo falava que ele não era do ramo, não prestava, não devia ser prefeito, acaba sendo xingado
E chegou a hora dele ver na folhinha que faltam aí 1 ano e meio para as eleições, e já começou a pensar na reeleição, e ele falou: o quê? Se toda essa culpa é minha, eu vou dividir essa culpa. Reuniu a tropa, tocou o berrante e chamou todo mundo lá. Um por um foi chegando e foi sentando e foi colocando aí. Aí veio a colocação: vocês têm 15 dias para resolver essa M. Vocês têm 15 dias para resolver essa BO. Então, bateu firme, deu 15 dias de prazo. Que o exemplo desse prefeito aí sirva para muitos prefeitos, onde a reclamação da população é muito grande em relação à água, à luz, coleta de lixo, IPTU caro, água cara, iluminação muito a desejar, e que realmente talvez não estejam aí à altura do cargo de ser prefeito, e não estão nem aí com a população. Então, faltando aí 1 ano e meio, esse prefeito dá 15 dias de prazo para os comissionados, os bonitinhos, os maravilhosos, terem aí a condição de resolverem o problema. Ora, meu amigo, se 2 anos e alguns meses aí passaram e não fizeram nada, e em 15 dias também não vão fazer absolutamente nada. Isso porque preocupou-se o prefeito com os cargos que foram colocados ali. E todo prefeito não tem um. E esquece dos verdadeiros servidores da prefeitura. Os verdadeiros heróis das prefeituras, eu estou falando no plural, os verdadeiros heróis das prefeituras são esquecidos, humilhados por aqueles que têm os cargos mais importantes e que foram colocados lá pelos respectivos prefeitos. Eles são humilhados. E essa humilhação ocorre em todas as cidades. Não tem uma que não aconteça isso. Talvez falte, talvez, a coragem que esse prefeito tem, que acordou talvez no apagar das luzes e agora talvez seja tarde demais, sirva de exemplo. Porque muitos prefeitos encheram as prefeituras de gente, encheram as prefeituras de cargos indicados por vereadores, encheram as prefeituras por cargos indicados por parentes e amigos dos parentes, e os verdadeiros heróis, os servidores que fizeram concurso, esses aí são humilhados, esquecidos, e na hora do pega para capar, na hora do fazer o serviço, são esses que fazem os serviços e não são convidados para o cafezinho com o prefeito, o jantar com o prefeito, a viagem com o prefeito. Não, temos que favorecer apenas aqueles que a gente colocou como indicações e que esse exemplo sirva para muitos e muitos prefeitos. Eu sei que muitos deles ouvem isso aqui, falando francamente, e não vão concordar comigo, e eu não estou nem aí. Que se lasquem, que se arrebentem, e que realmente aí a população comece a ver. Veja nas suas prefeituras aí quantos cargos de favores existem, quantos cargos indicados estão aí, muitos que não sabem nem o que é o cargo que está ocupando, se achando chefe do poder, chefe da secretaria, chefe disso, fazem e não dão nem um sinal de vida para aqueles que verdadeiramente deveriam ser prestigiados. O exemplo começou aí. E senhores prefeitos que estão fazendo isso, atendendo indicação de vereadores para cargos de confiança, vereador, quando indica um negócio bom aí, tem que ser respeitado e feito o serviço que ele indica. Agora, quando o vereador indica parente, amigo, para colocar na prefeitura, manda cantar na outra freguesia. Faça como o Mário Crem fazia, viu? Então, que sirva de exemplo. E esse exemplo aí, se for dado, ainda há tempo para muitos prefeitos, mas muitos e muitos prefeitos, recuperarem todo esse tempo que foi perdido. Falta 1 ano e meio, e quem for candidato à reeleição, chama a tropa, reúne a tropa, toque o berrante, seja saco roxo, e mande embora quem não está fazendo absolutamente nada.
Aí então, quem sabe, a população vai aplaudir, vai bater palmas e nós também. Por isso, eu sei que tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta, que a gente fica falando francamente. E nós vamos ficar aqui falando francamente, porque essa é a nossa opinião. Senhores prefeitos, estou falando no plural, sigam o exemplo desse prefeito dessa pequena cidade. 15 dias, talvez seja pouco. Dê 30 dias, senão, a porta é o caminho da rua. Falando francamente.